nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quarta-feira, dia 21 de agosto de 2024, o evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 20, versículo do 1 ao 16. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo e viu os outros que estavam na praça desocupados. E lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo a meio-dia, às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ides também vós para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham se contratado às 5 horas da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só e tu nos igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para a tua casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso eu não tenho direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estais com inveja porque eu estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que belo evangelho o dia de hoje, e nos leva a meditar para Deus nos mostra, Jesus nos mostra como é diferente a lógica do reino dos céus comparado com a lógica do mundo. Aqui nós vemos Jesus contando a parábola do patrão que contrata trabalhadores para a sua vinha. Contrata uma turma logo pela manhã cedo, depois vai às 9 horas, meio-dia, 3 horas da tarde e por último às 5 horas da tarde. E assim ele prometeu pagar uma moeda de prata aos primeiros e assim foi prometendo a todos eles. Assim, na hora que chega o momento de acertar as contas com os trabalhadores, ele chama os últimos que foram contratados e pagam a moeda de prata. Logo depois, vai chamando os outros e quando os primeiros, aqueles que chegaram primeiro na vinha, acharam que iam ganhando mais. É a lógica do mundo, que compara aquele que trabalhou mais, ganhou mais, mas a lógica do reino de Deus é totalmente diferente. Aquele homem pagou a mesma coisa que tinha sido combinado. Aquele homem não pagou nada a mais do que havia sido combinado. Se ele combinou com aqueles primeiros pagar uma moeda de prata, ele pagou, foi justo com o que ele tinha combinado. A mesma coisa que ele vai dizer para aquele que resmunga, porque não ganhou mais, e assim aquele homem, aquele patrão, vai dizer que ele está com inveja porque ele foi bom, porque ele gastou o que era seu da forma que ele bem quis. Assim, a lógica do reino de Deus é totalmente diferente. O que nós podemos entender é que esse homem, esse patrão, é o próprio Cristo. Chama as pessoas desde o começo
o povo da aliança para a promessa de ganhar o reino de Deus. E assim ele vai chamando as outras pessoas ao correr dos dias. E a recompensa é a mesma coisa. É o reino de Deus. Muitos levam a vida perto de Deus, caminhando os caminhos de Jesus, cumprindo os seus mandamentos. Mas a graça de Deus acontece para outras pessoas também que se arrependem, que se convertem mais tarde. É a história daquela ovelha perdida, que o pastor larga as 99 ovelhas no redil e vai buscar aquela que se perdeu. Aí fica a pergunta: pela graça de Jesus, eu fui um daqueles que era a ovelha perdida e que Jesus me resgatou. Assim também como eu sou um também daqueles trabalhadores que foi chamado por último. E fui lá e a recompensa é a mesma. É o reino dos céus. A alegria no reino dos céus por aquele que se converte, por aquele que se arrepende, do que pelos 99 justos. Esses já fazem parte do mesmo reino. É a história do filho pródigo também, quando o irmão não fica feliz, quando o pai, cheio de misericórdia, acolhe aquele irmão que estava morto e ressuscitou. Estava perdido e foi encontrado. Que nós, meus irmãos, possamos ser esses trabalhadores que foram contratados primeiros e nós não tenhamos invejas daqueles que foram contratados por último e receberam a mesma recompensa, mas que nós nos enchemos de alegria em nossos corações, porque aqueles que estavam perdidos foram resgatados. Essa é a lógica do reino de Deus. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos.